Tudo bem? É uma grande bênção estar aqui com vocês. Eu me chamo Edson Soares, sou pastor de jovens na Igreja de Deus em Brasília. E é uma honra poder estar aqui, estar ali com a Thalita, minha prima, minha família, e vê-la crescer, vê-la desenvolver o ministério musical naquilo que Deus a chamou, com uma voz belíssima, e uma menina de Deus, com uma unção tremenda. Isso me deixa muito feliz, muito realizado. Pode ter certeza que é só o começo que Deus vai fazer na sua vida. Nós já estamos no ministério há mais de 15 anos, irmãos, compondo canções, gravando. Deus tem nos levado a diversos lugares. Nossas canções são gravadas hoje em 3 línguas: português, inglês e espanhol. E Deus tem nos levado para ministrar a pessoas e a levar a presença dele através da música. Isso que a Thalita falou é a mais pura verdade. A gente não busca a glória, a gente trabalha em prol da glória de Deus. Nós somos vasos de barro, e assim a gente quer nos conservar para que a glória e a excelência da glória seja apenas de Deus. Mas o que nós queremos ser é instrumentos na mão de Deus, para, assim como o pastor falou, para que aquela espada de 2 gumes possa vir tocar a minha vida, também tocar a vida das pessoas que estão perto de mim. Aleluia. E que através da minha vida pessoas sejam edificadas. Então o louvor é exatamente para isso, que Deus te use para isso, Thalita. Quero que você nesse momento, se quiser fechar os seus olhos, eu quero adorar o Senhor com uma canção. Logo após eu vou subir para ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Prometo que serei rápido, irmãos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me faz chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar. Pode cantar comigo. Oh, sim. Você sabe, cante. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Meu é o reino e a glória pra sempre. Meu é o domínio e o poder. Amém, amém. Diga, meu é o reino e a glória pra sempre. Meu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo. Só tu és. Diga pra ele. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Jesus te entronza. Diga assim para ele. Declaramos que és rei. Tu estás no meio de nós. Te exaltamos com louvores. Você pode colocar sua mão
céu dizer para Ele: a Ti fazemos trono de louvor, a Ti fazemos um trono de louvor, a Ti fazemos um trono de louvor. Oh, Rei Jesus, toma o Teu lugar. Será que você pode dar uma glória a Deus bem forte nesse lugar, amém? Que honra estar aqui com vocês. Eu saúdo essa tribuna de pastores lindos de Deus, homens de fé, e tenho certeza que o reino de Deus está sendo estabelecido nesse lugar, através da vida de vocês. Tenho certeza que pessoas que estão aqui foram transformadas, tiveram a vida mudada, através da obra que Deus faz em vocês e através de vocês. Então sou grato a Deus pela vida de cada um dos pastores que estão aqui, doando a sua vida para que o reino de Deus seja estabelecido. Amém? Irmãos, prometo que não vou demorar. Normalmente eu não prego mais do que 2 horas, pastor. Brincadeira, irmãos, é brincadeira. Mas eu quero falar de um tema, e normalmente eu gosto de pregar de temas que Deus tem falado ao meu coração. Eu gosto de falar daquilo que eu tenho procurado viver, daquilo que tem sido ministrado a mim. E nessa noite eu até vim com um pensamento de trazer uma outra palavra, mas ao conversar hoje durante o dia com a Thalita e com algumas pessoas ali na casa da minha prima, eu senti de Deus de falar sobre um outro tema. E o tema que eu quero falar nessa noite se chama Chamados para viver a vontade de Deus. Chamados para viver a vontade de Deus. Eu quero que você abra, por favor, o livro de João, no capítulo 5 e no versículo 30. A coisa mais importante que existe na nossa vida é descobrir, entender e buscar qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é o propósito, para que eu fui criado, qual é o meu chamado. E nessa noite, através dessa palavra, eu quero que o Espírito Santo ilumine o seu coração, para que você entenda um pouco mais do propósito e do chamado de Deus para a sua vida, de viver a vontade do Pai. João 5:30, vamos ficar de pé, se você pode, nesse momento. Jesus dizendo: por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Quero ler mais uma vez com você. Essas são palavras de Jesus, e Ele está dizendo: por mim mesmo nada posso fazer, conforme ouço, assim julgo, e o meu julgamento é justo, porque não busco agradar o meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Feche os teus olhos nesse momento. Pai, nós te damos graças pela leitura da tua palavra em nossos corações. Clamamos agora para que o teu Espírito Santo possa operar em nós, ó Pai, trazendo não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Espírito Santo, ajuda-nos a compreender que tudo que nós precisamos é viver a tua vontade, conhecer a tua vontade, para que o teu reino seja estabelecido assim na terra como é nos céus. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Falar sobre vontade é algo interessante, porque é um tema muito em alta. E quando a gente vê nas redes sociais e a forma com que as pessoas encaram vontade hoje, é de uma forma muito liberal. E então o que se prega é que você deve viver as suas vontades, seja ela como for, seja ela o que for, mas você deve experimentar de tudo.
porque a vontade, aquilo que está no seu coração, é o que você deve fazer. As pessoas digam, siga os caminhos do seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Mas então falar de vontade, o que eu quero dizer nessa noite não é apenas sobre a vontade que eu tenho, sobre vontades que existem no meu coração, mas é sobre a vontade de alguém que me criou e que sabe de fato o que eu preciso, sabe para que eu fui criado e sabe onde eu serei mais produtivo, e alguém que espera de mim que encontre a sua vontade, e esse alguém é Deus. Todos sabemos bem essa realidade, porém muitas vezes vivemos na superficialidade do propósito e do projeto de Deus para nossas vidas. Nessa palavra, o meu objetivo é levar você a entender um nível de comprometimento com a vontade de Deus que te levará a viver uma vida de impacto em sua vida, para causar impacto também nas pessoas que te cercam, que está perto de você. Deixa eu te falar uma coisa, Deus não te criou à toa. A maior mentira que o diabo tem contado para a nossa geração é dizendo que nós ou que você é fruto do acaso, que você nasceu por acaso, talvez fruto de um erro dos seus pais, talvez fruto de uma noite de diversão de duas pessoas que nem se conheciam, que mal se conheciam. E o diabo começa a colocar na nossa geração, nós estamos vivendo uma crise de paternidade, nós estamos vivendo uma geração que se sente órfã, porque não consegue entender que tem um propósito, que tem um chamado para a sua vida. E quando nós não conseguimos entender a vontade de Deus, ou o propósito, o chamado de Deus na nossa vida, não tem sentido. Então nessa noite, que o Espírito Santo nos leve a entender que nós precisamos viver uma vida que impacta quem está à nossa volta, que impacta a nossa própria vida, mas que também impacta quem está à nossa volta. A primeira verdade sobre vontade de Deus que eu quero trazer para você, que todos nós fomos chamados por Jesus para uma vida plena em Deus. Todos nós fomos chamados por Jesus para uma vida plena em Deus. É interessante porque a escolha de seguir Jesus não é nossa. Não foi eu que escolhi seguir Jesus. A Bíblia diz que eu que escolhi a vós. Então a escolha não é nossa. Você foi chamado, você foi escolhido para seguir e servir a esse Deus, e Ele chama todos os seus seguidores, e nós fomos convencidos pelo Espírito Santo, e a nós que fomos convencidos, a única resposta que nos restou foi dizer sim à presença de Deus. A glória da presença do Filho é o que nos convence do pecado e do juízo. Não é verdade? Lá em João 15, Jesus disse: não fosse vós que escolhesses a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Jesus te escolheu, Jesus te chamou, e existe uma vontade de Deus impressa em você, existe um querer de Deus impresso em você. Então é o meu dever, é a minha obrigação buscar entender qual é a vontade de Deus para a minha existência, porque ao me chamar, Deus traça um plano e um projeto para a minha vida. Existe um caminho a ser seguido a partir de tornar um seguidor de Jesus. Um discípulo é alguém que decide dar os mesmos passos do seu mestre. Existe um caminho para seguir, ademais a conversão. Muita gente, pastor, chega na igreja, levanta a mão, aceita Jesus e pensa que a partir dali ficará deitado em berço esplêndido. Mas deixa eu te falar uma coisa, há um caminho para seguir, há uma corrida. O apóstolo Paulo fala que nós corremos em direção ao prêmio e temos que correr como quem vai ganhar o prêmio. Já viu como é o maratonista? Já viu como corre o maratonista para ganhar, para ficar no primeiro lugar? Assim é a caminhada com Deus. Significa que a partir do momento que eu dou um primeiro passo de fé, a partir do momento que eu escuto o chamado de Deus, que eu escuto e digo sim ao chamado de Deus, eu tenho uma corrida
pela minha frente, eu tenho passos a dar, eu não posso me estacionar simplesmente na alegria de estar presente na igreja. Irmãos, é lindo estar neste lugar cantando louvores, é lindo estar aqui sendo cheio da graça de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus precisa de você muito mais do que aqui dentro da igreja. Deus está contando com você para que o reino dele se manifeste aí. Existe uma caminhada que está proposta para nós. Veja o que a Bíblia diz sobre os planos que Deus tem sobre nós. Ele diz assim, Jeremias 29 diz: porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. O livro de Efésios nos diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Deixa eu te falar uma coisa: você pensa que seus sonhos são grandes, está lindo, você está pensando que você está sonhando grande, Deus está sonhando muito maior para você. Você pensa que o seu projeto é grande, Deus tem um projeto muito maior para a sua vida. Igreja, você pensa que o seu projeto é grande, Deus está sonhando com mais para a sua vida. Amém? Salmo 40, versículo 5 diz: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são demasiados numerosos. Sabe o que eu quero te falar nessa noite? Que Deus tem sonhos lindos para você. Deus tem um projeto lindo para a sua vida. Deus tem uma vontade linda para você. Amém? A terceira verdade, que todos os grandes homens de Deus foram movidos pela vontade do Pai. Todos os grandes homens de Deus foram movidos pela vontade do Pai. Até mesmo o próprio Filho de Deus, Jesus, foi movido por uma vontade suprema. E desde o começo da Bíblia a gente começa a ver Abraão sai de uma terra de conforto. Parece que tudo estava bem, estava tudo legal. Ele tinha dinheiro, tinha uma família bacana. Mas de repente Deus planta uma insatisfação no coração de Abraão. Deixa eu te falar uma coisa: talvez a insatisfação que está na sua vida não seja fruto do acaso. Talvez a insatisfação que está na sua vida é Deus te chamando para movimentar, para sair do lugar que limita a sua fé, para sair do lugar do comodismo e te levar em direção ao propósito e ao projeto dele para a sua vida. Aleluia! Abraão sai da terra de conforto. É engraçado porque a gente sempre diz, tem um dito popular que diz que em time que está ganhando não se mexe. Se a gente fosse olhar a vida de Abraão, eu vou sair de casa, eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho tudo, o que eu vou fazer num lugar que eu nem sei onde é? E o incrível, o que mais impressiona no chamado de Abraão, é porque Deus não fala para ele para onde era para ele ir. Deus fala: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para onde? Para uma terra que o quê? Te mostrarei. Deus, o senhor está de brincadeira comigo? Só me manda sair da minha casa, largar o que eu tenho, deixar tudo aqui para ir para um lugar que o senhor ainda vai me mostrar depois que eu for? O senhor está de brincadeira? Mas algo queima no coração de Abraão. E sabe, o mesmo que queima no coração de Abraão é o que deve queimar no nosso coração. É o desejo de obedecer a Deus e confiar na sua vontade, sabendo que a vontade de Deus é melhor do que a minha vontade, sabendo que os planos de Deus são mais altos do que meus planos e que os projetos de Deus são melhores do que os meus. E com essa fé no coração, Abraão sai do seu lugar. Mas Moisés também abre mão de um trono. Moisés abre mão de ser um sucessor no Egito, atrás de uma vontade, de um desejo que é plantado no seu coração, o desejo de libertar o povo, o desejo de ver o seu povo livre para servir a Deus. Sabe, esses homens foram movidos pela vontade do Pai. Samuel é entregue no templo para viver uma vida totalmente dedicada a Deus. Imagina uma criança que talvez não teve oportunidade de brincar com seus irmãos, que talvez não teve tempo
para ser criança, porque desde criança a Bíblia fala que ele aprendia ali com o sacerdote Eli, quando Deus falava com ele ainda menino, e ele ouvia a voz de Deus, e Deus começa a dizer: Samuel, eu tenho planos para você, eu tenho projetos para você, eu tenho sonhos para você. Deixa eu te falar uma coisa: ouvir a voz de Deus abre o nosso coração para entender os sonhos e projetos dele, entender a vontade dele. Esses homens foram movidos por grandes sonhos, foram movidos pela vontade de Deus, e até mesmo o próprio Jesus obedece na íntegra o plano de Deus e a vontade do seu Pai. Em Mateus 26, 39 diz o seguinte: e indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou e disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Sabe, quando eu vejo Jesus estava vivendo um conflito entre o querer dele, entre a vontade dele, entre os medos dele e o querer do homem espiritual que estava dentro de Jesus. E de repente o homem carnal dentro de Jesus começa a dizer: não, você não vai para a cruz, você não vai morrer. Que história é essa de morrer na cruz? Não faça isso com você. E até mesmo pessoas que cercavam Jesus, Pedro chega para Jesus e fala: não, Jesus, você não vai fazer isso. E Jesus diz: afasta-te de mim, Satanás, porque Pedro queria desviar Jesus do seu propósito. E então Jesus começa a viver esse conflito, e o homem que está dentro dizendo: não, você não vai fazer isso. Mas de repente o homem espiritual dentro de Jesus, que é mais forte, fala assim: todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Sabe, a gente quer viver a vontade de Deus, mas a gente não está disposto a dizer para Deus: mas seja como tu queres. Queremos viver a vontade de Deus, mas não estamos dispostos a abrir mão da nossa vontade. Queremos viver os projetos de Deus, mas não estamos dispostos a abrir mão dos nossos projetos. Mas aquele que aceita a vontade de Deus precisa entender que tem que estar disposto a morrer para a sua própria vontade. Isso não é fácil. Não estou dizendo que é fácil. Não é fácil para o pastor, não é fácil para o obreiro, não é fácil para o músico, não é fácil para ninguém, irmãos. Mas o apóstolo Paulo diz algo que fica gravado no meu coração. Em Gálatas 2 ele diz: fui crucificado com Cristo, e assim quem vive já não sou eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O próprio apóstolo Paulo abre mão de tudo aquilo que ele tinha se preparado para ser, para viver a vontade de Deus. Ele diz nas suas cartas, dizendo: tudo aquilo que eu tinha eu considero como perda e como lixo diante daquilo que me foi revelado. Sabe, eu acho muito louco, pastor, quando o apóstolo Paulo está dizendo: porque as leves e momentâneas tribulações não há de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Ei, deixa eu te falar, as leves e momentâneas tribulações de Paulo, ele estava falando de não sei quantas, 5, 10 vezes açoitados, 3 vezes apedrejado, afundou com o navio não sei quantas vezes, picado de cobra. Gente, Paulo estava preso, e Paulo estava preso sabendo que a próxima coisa que aconteceria era a sua morte. E ele diz: as leves e momentâneas tribulações. Eu fico tentando imaginar e entender a grandeza da visão de um homem que olha para a morte à sua frente e diz: ei, a morte é apenas uma leve e momentânea tribulação, mas há uma glória que nos será revelado para aqueles que vencerem, aqueles que entenderem a vontade, aqueles que buscarem a vontade de Deus. Nem sempre, irmãos, a vontade de Deus vai bater com a nossa vontade. Muitas vezes Deus mudará a nossa rota 180 graus, nos conduzindo por caminhos que nunca pensamos que iria. Pastor, eu nunca sonhei que um dia eu teria um título de pastor.
não calculei, não estava na minha rota, irmãos. Muita coisa estava na minha rota, mas esse não estava. E um dia, na igreja, alguns líderes me chamou e disseram: Edson, nós queremos consagrar você a pastor. Eu fiquei louco. Falei, meu Deus, é pesado, pastor. Não é pesado, é um título pesado. Sabe por quê, irmãos? Não dá para voltar atrás. Não existe esse pastor. Eu falei: Deus, será que eu estou preparado para isso? Será que eu consigo isso? Meu coração entrou em desespero, porque eu não tinha calculado, não estava na minha rota, não estava no meu projeto. Mas Deus me falou: Edson, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa eu te falar, a vontade de Deus que se revela na sua vida não está conectado ou limitado àquilo que você sabe, àquilo que você consegue, às suas forças, ao seu desempenho, ao seu talento, porque aquele que chama é o mesmo que capacita. E aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la. Deus tem um projeto maior para você do que você consegue imaginar e dimensionar. Por esse propósito somente será entregue a você quando você começar a obedecer e a cumprir a vontade de Deus, as pequenas coisas. Aí vai uma chave para você. Você quer ver a vontade de Deus se revelar na sua vida? Tem muita gente que fala: pastor, como é que eu faço para a vontade de Deus se revelar na minha vida? E a pessoa fica imaginando que vai aparecer uma escada e anjos descendo, subindo e descendo, e de repente vai acontecer uma explosão e alguém vai chegar com uma voz de trombeta e vai dizer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tem muita gente que fica esperando algo sobrenatural acontecer, mas deixa eu te falar, não despreze as pequenas ordens que Deus te der. Se você quer uma chave para a sua vida, para que a vontade de Deus revele na sua vida, comece a obedecer as pequenas ordens de Deus para você. Comece a obedecer o que Deus está te pedindo para fazer. Sabe, eu acho lindo quando Jesus, falando aos seus discípulos, e ele começa a dizer: o reino do céu se assemelha a um tesouro escondido no campo. E certo homem, tendo encontrado, escondeu novamente. Então, transbordando de alegria, vai e vende tudo que ele tem e compra aquele terreno, a pérola de grande valor. Da mesma forma, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas, e assim que encontrou uma pérola valiosíssima, foi e vendeu tudo que tinha e comprou. Sabe, Jesus está falando de pessoas que entendem o poder e a grandeza da vontade de Deus, está disposto a abrir mão de qualquer outra coisa para viver e cumprir a vontade de Deus. Jesus está em busca destas pessoas que entendem o valor. Irmãos, eu não estou dizendo que você tem que deixar seu trabalho, eu não estou dizendo que você tem que deixar sua casa, eu não estou dizendo que você tem que vender o que você tem, mas deixa eu te falar uma coisa: nós precisamos estar dispostos, porque se Deus nos chamar, o que Ele nos pedir, nós precisamos estar dispostos a entregar. Lembra que Deus faz uma promessa para Abraão, e a promessa que através do seu filho nasceria uma grande nação. Mas chega um certo momento que Deus prova o coração de Abraão, e mesmo Deus tendo feito a promessa e Abraão conhecendo a promessa, Deus resolve, tipo assim: mudei de ideia, Abraão, agora você vai me dar o seu filho. Sabe, muitas vezes Deus prova o nosso coração na vontade dele. Aquilo que Ele coloca nas nossas mãos, muitas vezes Ele nos pede, para saber se nós amamos mais a Ele ou ao que Ele nos deu. Porque muitas vezes substituímos o amor a Deus pelo amor ao que Deus nos deu ou nos entregou. E Deus prova o coração de Abraão naquele dia, falando: Abraão, me dá de volta. E quando Abraão chega naquele lugar e que vai oferecer o seu filho,
mesmo com o coração em lágrimas. Deus fala: Abraão, agora eu sei que você está disposto a obedecer à minha vontade. Deus está procurando homens do nível de fé de Abraão. Deus está procurando homens e mulheres que estão dispostos a entregar a Deus. Um dia Deus perguntou para mim: se eu te tirasse a música, você continuaria a me servir? Na hora eu disse: sim, é claro, Deus, é lógico. Mas um dia Deus ensaiou que ia tirar a música da minha vida, e eu entrei em desespero. E Deus falou assim: lembra do que eu falei com você? Eu falei: Deus, eu não estava pronto. Porque muitas vezes nós nos apaixonamos pelas dádivas de Deus, mas muito mais do que as dádivas dele, nós precisamos apaixonar por Ele. Porque quanto mais nós amamos a Deus, mais uma porção da sua vontade é revelada sobre a nossa vida. Deus é o Deus que recompensa a cada um segundo o cumprimento da vontade dele. E a maior garantia que nós temos, que ao cumprir a vontade de Deus, é a maior promessa da Bíblia. O próprio Deus diz: e eis que eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Essa não é apenas uma promessa, é a maior promessa, é saber que Deus está com aqueles que estão dispostos a viver a sua vontade. Antes de Jesus dizer isso, Ele está dizendo: olha, vocês irão em meu nome, vocês vão expulsar os demônios, vocês vão curar os enfermos, vocês vão falar em novas línguas, vocês vão falar de mim. E Ele diz: e eu estarei com vocês. Deus está com todos aqueles que entendem o valor da vontade de Deus. A recompensa daqueles que viveram o propósito é a paz de Cristo estará com eles. Jesus disse: eu deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou. A prosperidade do reino os acompanhará. Ele diz: aquele que abrir mão da sua vida aqui por amor de mim, receberá 10 vezes mais aqui a vida eterna por vir, receberá o poder de Deus e as manifestações sobrenaturais do reino de Deus o acompanharão. Jesus disse: estes sinais acompanharão aqueles que crerem. E por último, a garantia da salvação. E ouvi Jesus dizer: vinde, benditos de meu Pai. Irmãos, sabe por que o apóstolo Paulo dizia de leves e momentâneas tribulação? Porque ele sabia que estava chegando próximo o dia que ele ouviria essa frase: vinde, benditos de meu Pai. Entrai no reino que está preparado desde a fundação do mundo. Não existe glória maior do que estar com o próprio Jesus. Não existe glória maior do que ter a promessa de que um dia nós estaremos com Ele. E aí não importa se você foi rico, se você foi pobre, se você viveu bem, se você viveu mal, se você teve um carro zero, se você andou de cavalo, se você andou a pé. Aí não importa, nesse dia importa apenas ouvir a voz do Mestre te chamando para mais perto. Vem para perto de mim, meu filho. Vem para perto de mim, meu filho. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena cumprir a vontade de Deus. Vale a pena abrir mão dos nossos projetos para viver os sonhos e planos de Deus. E ele encerra dizendo: ao que vencer. São 8 promessas para aqueles que vencer. Ao que vencer, eu darei de comer da árvore da vida. Ao que vencer, não receberá o dano da segunda morte. Ao que vencer, eu darei de comer do maná escondido, e darei uma pedra branca e uma pedra com um novo nome escrito, qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono.
Será que você pode adorar a Deus por isso? Será que você pode dar a glórias a Deus por isso? Busquemos a vontade de Deus, busquemos o querer de Deus, porque ao revelar a vontade de Deus para nós, nós cumpriremos essa vontade e chegaremos no dia que todas essas promessas estarão cumpridas na nossa vida, e nesse dia não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, só alegria, alegria de viver eternamente com Jesus. Eu quero que você dê um glória a Deus bem forte, e que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Fique de pé nesse momento, fique de pé. Vamos fazer uma oração. Cadê a de viver o teu querer? Que a tua igreja, Senhor, a cada dia possa compreender, ó Deus, que sem ti nós não podemos fazer nada, mas que o Senhor é o Deus que opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a tua boa e perfeita vontade. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo vos abençoe, que o Espírito Santo enche essa igreja, que o Espírito Santo transforma cada dia essa igreja. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre este lugar. Aleluia. Já encerramos cantando esse louvor, a igreja canta com a gente. Amém, pastor? Aleluia. Ele está voltando, está cada dia mais próximo da vinda dele, e é o que a noiva almeja. Aleluia. Nós somos a noiva, nós somos os escolhidos para morar no céu de glória com ele. Aleluia. Declare mais uma vez nessa noite. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele vem buscar a sua noiva, revestido de poder e glória para me encontrar. Quantos podem louvar comigo? Ele vem e todo olho verá. Você está preparado? Aleluia! A igreja está preparada para com ele estar. Acima de todos os céus e assenta no mais alto e sublime trono, de onde domina e governa sobre tudo e sobre todos, de onde aprecia-se o louvor da sua igreja, daqueles que o chamou para te adorar com seus louvores.
Que a tua mão santa e maravilhosa, que o teu Espírito, Senhor, seja sobre a tua serva, sobre a sua casa, enchendo de paz, de alegria, e de gozo em te adorar com seus louvores. Que assim, meu Deus, a sua música, Senhor, seja ouvida no céu. E assim, meu Deus, que ela não agrade aos homens, mas que ela agrade, Senhor, os teus ouvidos. Pai querido, também oramos pela sua família. Também a mãe Angelita, Senhor, que a tua bênção seja sobre ela, sobre a sua casa, sobre a sua descendência. Que o Senhor tenha prosperado, abençoado de uma forma linda e maravilhosa. Abençoa esta igreja que está nas mãos do teu servo, pastor Ivan. Que o Senhor continue abençoando os seus obreiros, Senhor meu Deus. E assim toda esta igreja, Senhor, que nos leve de volta para casa, debaixo da sua proteção, debaixo da sua bênção, que nós tenhamos uma noite de paz. Meu Deus, que a nossa semana que começa hoje, meu Deus, seja debaixo da sua bondade, que o Senhor nos acompanha em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.